você, eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Maria, e essa é a Júlia, e a gente está aqui para falar de Modal Zushi, The Untamed, The Grand Master of Demonic Cultivation, que é a novel, né, que a New Pop tá trazendo aqui pro Brasil e que tem diversas adaptações diferentes. Então a gente tá aqui para fazer meio que um guia completo, um guia do iniciante para você que nunca ouviu falar ou que já ouviu, mas não sabe por onde começar. Antes da gente comentar, se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E se você gostar do vídeo, clica no botão de gostei. Então tá, vamos lá, calma. Calma, que esse é um vídeo que a gente precisa pensar. Tá. Tá bom, vamos lá. Sobre a história, né? O que é o básico dessa história? Ele segue o Xian, tá? Que ele é um rapaz que morreu. Isso não é spoiler, tá, gente? Ele é literalmente as primeiras páginas, os primeiros episódios, os primeiros tudo. Sempre tem, tipo, um resuminho, assim, tipo, ele morreu no primeiro episódio, página, enfim. Exatamente. E ele morre porque ele cultivava ali uma arte demoníaca, né? Com cadáveres e tudo mais, e isso não era bem visto. Então, ele morre por conta disso e por conta de atrocidades que dizem que ele fez. E ele, depois de 13 anos, retorna. Não como ele mesmo, mas dentro do corpo de uma outra pessoa. E aí, com isso, ele tem que lidar ali com tudo que aconteceu nesses 13 anos, com a própria reputação, né? Então ele não pode ser descoberto que é ele mesmo. E ele encontra quem? Ele encontra o Lanzan, que na juventude dele era o arqui-inimigo. Era a pessoa que ele pensava que o mais odiava. Na cabeça dele, tá? Exatamente. Então ali, gente, por baixo da expressão, sem expressão de Lanzan, homem de poucas palavras. homem de bem poucas palavras, existe uma coisa que é muito mais, tá? Então, isso é o básico, tá, gente? Isso aí seria realmente só o chão da história, porque é muita coisa que acontece. Tem várias tretas, vários acontecimentos que são spoiler, né? Então a gente não pode comentar muito. Mas é isso aí que você precisa saber. Exatamente. Pra então, começar a assistir ou ler qualquer coisa, né? Exato. Dessa obra. Então acho que o que a gente pode falar mais ele vai ter que se unir com o Lanzan pra poder resolver um problema que tá acontecendo ali e sem ser descoberto, né? Então sem as pessoas saberem que é ele mesmo. Tá, gente, essa é uma história que ela tem várias adaptações, tá? Então a gente tem a novel, que é a base ali, né? Onde que originou tudo. Isso. Exatamente. A gente tem o dorama, que o dorama foi o que deu o boom dessa história, então a partir do dorama que foi de 2019. 2019. Que todo mundo ficou sabendo e que virou tipo uma febre, todo mundo foi atrás, tem no né? Netflix, tem no YouTube pra assistir, legendado, então todo mundo ficou muito doido após esse dorama. Exatamente. Aí a gente tem o manhwa, né, que ele ainda tá sendo lançado, então só tem ali em torno de uns 190 capítulos lançados. E a gente tem o anime que tá na sua última... Isso. É o Donghua que tá na sua última temporada, Tá na última temporada agora, tá lançando. Falta poucos episódios pra acabar. Então assim, você tem várias escolhas, né, de por onde começar. Claro que como a novel tá vindo pro Brasil... Vai de você, se você quer esperar a novel chegar no Brasil pra daí vocês assistirem as adaptações, ou se você primeiro quer assistir as adaptações pra depois você ler a novel. E é pra isso que a gente tá aqui, pra falar sobre cada adaptação, né? Então, sobre a novel e... Sim, porque elas têm diferenças, né? Bastante diferenças entre si, então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Isso, então a gente vai comentar um pouco sobre cada uma, seus pontos positivos, pontos negativos, e... Considerando que eu e a Júlia, a gente começou de formas diferentes, né? A Júlia começou pelo dorama e eu pela novel. A gente vai dar um pouco do nosso ponto de vista pra vocês, do que foi bom e o que foi ruim, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre a novel, sem detalhes, tá? Mas só pra vocês terem uma noção de como que funciona. Então, obviamente, pela novel ser a originária, né? A gente tem todos os detalhes da história e tudo como a história deveria acontecer, ok? Tem romance? Tem romance, gente. Só que o romance não é o foco dessa história. E eu acho que isso é muito importante da gente pontuar. O romance faz parte da história. E pra quem não pegou, é entre o Xian e o Lanzan, tá? Pra quem não entendeu.
E, basicamente, o romance mesmo, ali, os mimos, eles acontecem lá no último livro, tá? A gente tem ali os sentimentos começando, os sentimentos surgindo a partir do Xian, porque o Lanzan, gente, cadelinha, tá? Cadelinha, esse homem maravilhoso. Então a gente tem ali, né, os dois se conhecendo e tudo mais profundamente, e as tretas, tá? É maravilhoso, a história é muito, muito boa, gente, muito bem construída, você fica, assim, muito empolgado pra ler, porque você quer saber o que vai acontecer, quem que é, na verdade, a pessoa que tá traindo, se é alguém que você conhece, se não é, você quer saber o que tá acontecendo nesse rolo todo. Só que, pra quem não tá muito habituado com leituras extensas, pode ser um livro que às vezes vai ser cansativo no início, tá? Porque é uma pegada diferente, é um livro chinês, então tem muitas palavras que a gente não entende, tem muita coisa que você fica, gente, o que tá acontecendo? Mas a autora explica tão bem e ela detalha tão legal que você, à medida que você vai lendo, fica muito fácil entender. A New Pop disse que vai colocar glossário também, explicando algumas coisas, então provavelmente vai ficar muito mais fácil de entender, né? Exato, porque ele faz parte do gênero wuxia, que é o quê? É antigo com elementos de fantasia, tá? Então por isso que essa questão de cultivador e tudo mais. Então não são coisas que a gente está habituado de fantasias ocidentais ou nacionais, tá? Mas é maravilhoso, é um universo assim, se você gosta de coisas de época, se você já se encarna em fantasias diferenciadas, é uma boa pedida, tá? Fale do dorama, Júlia. Então, o dorama. Pra quem não sabe, a China com mídias visuais, mídia escrita também, mas principalmente mídias visuais, ela tem censura. Então, assim, como na novela a Maria disse, né, o romance mesmo vai acontecer no último livro, não existe o romance, assim, no dorama, tá? A gente sabe o jeito que eles se olham, né? Tipo, algumas falas a gente sabe que eles se gostam, que eles são um casal, mas isso não fica explícito. Exato. Então, primeiro, não vá assistir o dorama esperando que vá ter alguma coisa, porque não vai ter. Nada de agarração, nada de... Não assim, vai tá? ter, mas não deixa de ser fofo, não deixa de ser lindo. Sobre as diferenças da novel, né? A Maria leu a novel, eu ainda não li, eu tô esperando a New Pop trazer. E aí eu fui assistir o dorama, a Maria me deu toda uma base da história. E à medida que eu ia assistindo, eu ia conversando com ela pra saber as diferenças. O que acontece é que, assim, eles misturaram várias coisas, tipo, coisas que aconteciam só no presente, eles botaram pro passado e vice-versa. Mas, assim, os eventos principais, eles permanecem, tá? Sim. Há várias diferenças, eles trocaram até pra ter mais tempo de interação entre o Lanzan e o Wuxian, né? Porque a interação deles maior é no futuro, isso na novela, né? No presente, no caso. Então eles passaram várias coisas pro passado no dorama pra que a gente tenha mais dos dois mesmo. Isso, porque é até importante falar, porque, por exemplo, assim, na novel você tem o presente e daí você vai tendo pedaços do passado, você vai indo e vindo. No dorama você tem o passado, né, tipo, bem desenvolvido. São vários episódios, Isso. tu até esquece que tá vendo o passado ali, que aconteceram coisas, sabe? Isso. Eles não ficam indo e vindo igual Isso, e daí depois a gente volta pro presente, né? Mas assim, eu me apaixonei pelo dorama, eu me apaixonei pela história, mesmo sabendo dessas mudanças, né? Eu achei maravilhoso, eu não sei o que falar. Então assim, como a Maria falou que o livro ele é mais extenso e tudo mais, a gente às vezes não tá acostumado, né? O dorama tem um pouco disso também, até o episódio 10 mais ou menos, eu achei um pouco parado. Até porque eu sabia que aconteciam tretas, né? Pode ser que você não ache, eu sabia que aconteciam coisas, então tava naquela ansiedade, né? E aí eu parei no episódio 10, eu fui assistir o Donghua, e daí só tinha 2 temporadas, eu assisti, eu fiquei, não, eu preciso saber o final, e daí eu voltei pro dorama. E fiz muito bem, porque a partir do episódio 10 que começam a desenrolar as coisas ali, começa a acontecer muitas coisas, né? Tudo dá errado. Tudo dá errado, assim, é uma história que muitas coisas dão errado, gente. Exato. Se preparem emocionalmente pra isso, tá? Pode ser que você chore, eu chorei, entende? Choramos. Sim. E daí, gente, eu já reassisti, tá? Eu de vez em quando reassisto alguns episódios, eu reassisti basicamente ele inteiro
depois de assistir. Então, assim, se você achar paradinho no começo, persiste. Insiste que a partir do 10 ali, quando as coisas realmente começam a acontecer, você vai ficar viciado, tenho certeza. Uma coisa que temos que comentar, os efeitos especiais. Sim, os efeitos não são muito bons, tá? Do dorama, gente. Exatamente. Por exemplo, assim, primeiro vocês já sabem que a China, pra fantasia de luta e tudo mais, ele tem aquelas paradas da pessoa pula e fica no ar, essas coisas assim, isso já é característico deles, tá? Normal. Só que os efeitos desse dorama, como ele é um dorama de fantasia, então envolve muitas coisinhas, né, de fantasia, são bem fracos, tá? São bem fracos, só que de modo compreensível. Na época, não era tão famoso, eles adaptaram essa novel, a novel era conhecida, mas não era esse boom todo, então eles não tinham dinheiro, tá? Não tinha orçamento. Então, é muito compreensível, só que causa um estranhamento, tá? No início, é até meio tipo, meu Deus, o que estou assistindo, sabe? Porque depois você se acostuma, assim, mas tem que engolir, sabe? A história é tão boa que você engole os efeitos. Você fala, tá, faz parte, faz parte. Umas coisas diferentes também tem, tipo, tem algumas cenas específicas que não tem nenhuma outra adaptação, que são muito boas, eu gostei. Gente, eu não faço ideia de quais são essas cenas, porque a Julia não me contou até agora. Eu não contei pra Maria, porque ela vai assistir o dorama ainda. E, assim, é muito bom. Então, a minha experiência de ter começado pelo dorama, me apaixonado pela história, faz com que eu queira ver as outras adaptações. Exatamente. Eu comecei a assistir o dorama, depois de ter lido a novel. E, pra mim, foi difícil. Tá? Realmente tenho pensado que as melhores formas de começar realmente são pelas adaptações visuais, tá? Então assistam o Donghua, ou assistam o dorama, ou leiam até o manhwa antes de ler a novel. Por quê? Porque daí você consegue superar as diferenças. No início, como eu tinha acabado de ler e daí eu fui assistir o dorama, foi um pouco complicado, porque eu ficava toda hora comparando demais com a história. Então eu ficava, nossa, isso não aconteceu assim, isso não é assim. Então foi difícil pra mim assistir. Eu imagino que hoje, se eu for assistir, vai ser melhor, porque daí eu já passei um tempo depois de ter lido, então, né, tem coisa até que nem mais lembro. Então, assim, vai ser um pouco mais fácil de assistir. Então, se você tem esse problema de, às vezes, ficar comparando depois de ler e tudo mais, assiste antes, depois você lê. Se pra você não tem problema nenhum, ok, espera o lançamento do livro pra depois você assistir. De todas as formas, gente, os atores são incríveis, né? Sim, do dorama. A trilha sonora, gente. A trilha sonora é muito boa. E assim, né, uma coisa diferente também do dorama e da novel é que tem muitos personagens no dorama que tem um foco maior. Eles até mudaram pra ter esse foco maior, que na novel não tem. No novel é bem rapidinho, alguns personagens. No dorama eles fizeram um background um pouquinho maior ali, né, pros personagens. Não que inventaram coisas, mas focaram um pouquinho mais neles também. Mas pegaram, tipo, a essência ali do personagem, da novel, por mais rápido que seja, e quiseram trazer mais, assim, pra você ter um sentimento maior por eles no dorama. Exatamente. Pro sofrimento ser maior. E sobre o Donghua? O Donghua eu acho que fica ali entre a novel e o dorama. Ele tem algumas coisas diferentes, mas na linha do tempo, eu acho que ele é mais parecido com a novel. Sim, embora ele siga a linha do dorama de passado e depois presente, né? E tem cenas diferentes também. Tem algumas coisas que na última temporada eu estou achando corrido. Sim. Não deixa de ser incrível, porque, tipo, a animação é muito linda, gente. É perfeito, assim, tipo, te dá uma emoção diferente, assim, sabe? Porque aí tem os efeitos, né? Sim, aí tem os efeitos, tem os efeitos. É muito lindo mesmo. Personagens lindos também. Sim. Então, assim, eu tô gostando bastante de acompanhar, apesar de estar achando essa última temporada meio corrida, porque realmente são muitos acontecimentos para 13 episódios. Uma coisa que o Donghua é bom, e até quando a Julia... Porque eu assisti o Donghua, não terminei, gente. Eu sou ótima, né, pra fazer essas coisas. Mas a Julia fez essa pausa, né, como ela comentou pra vocês, começou o dorama, depois foi ver o Donghua. E uma coisa que tu até relatou que foi bom é que como a gente tem os clãs, a gente tem clãs diferentes, né, na novela, na história, e cada um tem uma cor específica, tem uma característica específica, no dorama ele fica um pouco todo mundo meio igual.
não é muito destacado, assim, sabe? Acho que só o tipo, Lanzan, por causa da... ele usa preto. Da Ursulan, né? Branco, que e é o Wuxian usa diferente. preto. Isso. Mas aí você não reconhece tanto os outros clãs, É, né? porque eles têm roupas diferentes, né? Cores Tipo, diferentes. e é muito marcado isso no Donghua. Tipo, tem lá o da Torre de Carpa, né? Que é amarelinho com branco. Aí tem o roxo, né? Tem que é o o roxo, Dino. que aí no dorama dá de ver mais ou menos pelo Jiang Shen, mas tipo, daí os outros da seita eu uso, sei lá, não sei que cor é aquela, mas fica meio espalhado no dorama. Então depois de assistir o Donghua e voltar para o dorama, eu entendi quem que era quem, eu entendi quem que era de qual seita, clã, enfim. Seita essa mexendo. Então tem O Donghua isso também. ajudou. O Donghua ajudou bastante. Então, assim, às vezes também vai, por exemplo, se você é mais do time, gosta de assistir anime, prefere assistir animação, então às vezes comece pelo Donghua, que vai ser mais vantagem pra você. Né? Então vocês têm que pensar, tipo, o que eu prefiro assistir, o que eu prefiro fazer. Porque assim, gente, todas as adaptações, a novel, é tudo muito incrível. Sim. Né? E como tem diferenças em cada um, tem sentimentos diferentes, né? Então forma de retratar diferente. É maravilhoso todas as adaptações, tá? O manhwa, ele é muito parecido com a novel. Ele também faz isso de presente, passado, e, ao meu ver, foi uma das adaptações mais fiéis até o momento da novel. Obviamente, por ser uma mídia visual, também não vai ter pegação, não vai ter nada disso, por causa da censura da China, né? Então a gente tem a artista que de vez em quando solta uns mimos, mas nada ali oficial no manhwa, tá? O único problema é que ele está em andamento, então está sendo lançado, então você não vai ter um final ainda. E, tipo, tá, sei lá, no livro 1 ainda, 190 capítulos no livro 1. Então, vai longe o negócio, tá? Vai bem longe. Então, assim, qual que você prefere escolher? Vai de você, tá? A gente tá tão ansiosa Sim. pra novel porque a New Pop, gente, ela anunciou que vão ter 2 versões, então vai ter capa dura e capa normal, né, capa mole, e vão ter brindes, vai ter tipo merchan, isso, ai sabe? meu Deus. E tipo, a de capa dura vai ter ilustração exclusiva pro Brasil, né? E aí se você tá se perguntando, tá, mas a versão que vai vir pro Brasil é com censura ou sem? Obviamente sem, né, gente? Brasileiro, né? Curte uma pegação, então vai ser sem censura, até porque a gente também não tem isso, né, dessa censura aqui no Brasil. Então, sim, a versão que a gente vai receber é sem censura, tá? Então, provavelmente vai ser a versão de Taiwan, que também é sem censura. Só a da China, que é realmente ali sem os mimos, tá? E a gente tá muito empolgada. Tá demais. Eu não li ainda, né? Então eu tô assim, ó, curiosa. E, né, como eu sigo viciada, eu escuto a trilha sonora do dorama todos os dias. Então, assim, estou empolgada pra voltar pra este mundo. Sim. Por que a trilha sonora é maravilhosa, gente? Porque são os atores cantando, tá? Os atores que fazem o Xian e o Lanzan. E as músicas tem tudo a ver, entendeu? Até a do Donghua, tipo, Sim. a opening, a ending ali. É tem sobre a ver. eles, é sobre o Wuxian, é sobre o Lanzan, sobre o amor deles, os sentimentos. Então, sério, é muito bonito, é muito bom mesmo. Gente, Lanzan, maravilhoso. Lanzan tá? faz tudo. Lanzan é o cara. Faz tudo, gente. Ele é incrível. O homem não fala uma palavra e faz tudo. Ele fala nada, basicamente. Ele fala muito, muito, muito pouco, gente. Ele não tá zoando, tá? Ele fala pouco e realmente poucas palavras. Por causa do clã dele, tá? Faz todo sentido. Eles são um clã mais restrito, mais rígido e tudo mais. E por causa do passado dele ali também, né? Isso. Algumas coisas. E, gente, ele é perfeito, tá? Você vai se apaixonar. O Xian é super querido, Sim. muito engraçado, super gente boa, injustiçado. Então, assim, como a gente já falou, se preparem pro sofrimento, porque há sofrimento, tá? Há muita coisa triste, porque essa autora, a MXTX, né? Eu não sei falar o nome dela inteiro, ela é conhecida por colocar desgracinha nas coisas, tá? Eu tô lendo Heaven's Official Blessings, é mais desgraça do que Modal Sushi. E dizem que o outro dela é mais desgraça ainda, o que né? a gente também quer ler. Então a gente tá assim, a gente tá torcendo muito pra que dê super certo a venda de Modal Sushi aqui no Brasil, pra eles poderem trazer mais obras da autora pra cá. E também outras novels, né, de outros autores, porque, gente, é um universo muito legal. Sim. Tá? A gente super recomenda pra você.
E se tudo der certo, a gente pretende tentar comprar um livro pra tentar fazer um sorteio aqui no canal. Sim. Mas aí vocês vão ficar sabendo, né, depois que se tudo der certo, se lançar a pré-venda e tudo mais. Né? Segue a gente no TikTok e no Instagram também, que a gente é um pouco mais ativo, principalmente no TikTok. Então, tipo, se tiver o sorteio, a gente vai avisar aqui no YouTube, mas a gente vai avisar lá também. Então... E no Instagram também, então, né, às vezes é mais rapidinho de você acessar. Então segue a gente lá nas redes sociais. E é isso aí. Se você gostou, clica no botão de gostei. Se você já leu, se você já viu, fala aí pra gente o que você acha, qual adaptação você acha melhor e por onde você acha aí que a pessoa deve começar, tá? Deixa aí nos comentários pra gente. Beijos e até a próxima.